Nós vamos agora falar com a deputada federal Carla Zambelli sobre a saída de Regina Duarte do cargo da Secretaria Especial de Cultura. Deputada, muito boa tarde, muito obrigada por vir aqui aos Visão CNN mais uma vez. Eu queria saber da senhora, a senhora esteve com a Regina Duarte, foi a senhora que intermediou essa troca na cultura? Na verdade, não necessariamente houve intermediação. Eu estive com a Regina Duarte. Primeiro, eu queria corrigir algumas coisas, se possível, tá? A gente viu o vídeo do presidente da Regina, inclusive foi eu que filmei o vídeo, então eu posso dizer com toda certeza que eu estou afirmando, a Regina Duarte ainda não fez a saída dela, né? Houve a comunicação que a Regina gostaria de voltar para São Paulo, para sua base. E o presidente, preocupado até com o fato dela ter rompido com a TV Globo e voltar para São Paulo para não ficar até desamparada, conversou então sobre a possibilidade dela assumir uma função lá num local que é importantíssimo e que hoje está assim, muito em segundo plano, que é a Cinemateca, que é hoje um museu onde a gente tem toda a nossa história cinematográfica brasileira e que a Regina Duarte vai não só cuidar desse acervo, mas também fazer com que esse acervo reviva de novo, né? Reviva. Então, a gente vai reviver a história do cinema brasileiro e também poder ali construir outras coisas para o cinema local. Queria então, assim, tem algumas coisas que eu ouvi aí nos últimos minutos que eu queria consertar. Regina Duarte, então, ainda não saiu da pasta. Ela vai ficar mais alguns dias, né? Tem uma transição aí que foi até anunciada no post do presidente Jair Bolsonaro, onde ele fala que a comunicação das realizações e do planejamento que Regina fez nos últimos 60 dias na pasta vai ser comunicado nos próximos dias. O que eu vi aí o Lobão, inclusive, bastante enfático em xingar, né? Usar bastante palavra de baixo calão no sentido de se referir a Regina, uma mulher que tem uma história de mais de 50 anos como atriz, foi uma grande estrela da teledramaturgia brasileira. Tratar uma mulher, uma senhora, uma mulher, uma autoridade, uma artista com esse descaso, essa falta de respeito, é bem típico de pessoas que fizeram sucesso no passado, mas que não têm mais condição de fazer algo artístico de qualidade para poder chamar atenção de novo. Então, aí tenta chamar atenção de uma outra maneira, criticando o governo e criticando uma atriz como Regina Duarte. Desculpa, só para a senhora responder a minha pergunta, era desejo de quem? Da própria Regina sair, do presidente? Da própria Regina. O presidente, inclusive, falou no vídeo que em nenhum momento queria fritar a Regina, que inclusive já fizeram isso com vários ministros, né? E assim, não é a intenção do presidente tirar. A Regina mostrou que vai ser mais feliz se ela voltar para perto da família e ela não sai do governo, né? Ela sai, ela troca de função ali, sai da Secretaria de Cultura e vai cuidar de algo específico em São Paulo para ficar mais perto da família. Deputada, eu gostaria de fazer dois questionamentos com a senhora. O primeiro, se foi a própria Regina Duarte que procurou a senhora e que tipo de ajuda ela pediu, e também se a ida dela para a Cinemateca foi uma decisão pessoal dela ou simplesmente foi realocada ali. A gente conversou sobre o fato, nós duas conversamos sobre o fato, nós somos amigas, né, e conversamos sobre o fato dela estar, de uma certa maneira, triste por estar longe da família, e eu perguntei para ela o que ela acha que seria melhor. Ela disse que ela gostaria de voltar para lá, mas que, ao mesmo tempo, ela queria continuar ajudando o governo, que ela não queria se desligar do governo. Então, a gente começou a procurar soluções. Eu me ofereci para ajudar a Regina na comunicação, porque o que acontece? Eu entendo realmente algumas críticas no sentido de que dá a impressão de que a Regina talvez não tenha feito muita coisa. Mas, primeiro, a gente está enfrentando uma pandemia que deixa todos em quarentena, então impede a Regina de ter feito as viagens que ela gostaria para poder conhecer pontos de cultura muito específicos e muito especiais, mas a Regina fez vários projetos nos últimos 60 dias que serão apresentados. Então, eu vim para ajudar a Regina no sentido da comunicação.
né, não como deputada, mas como amiga e como uma pessoa que, enfim, entendo de rede social e etc. E a gente achou que rede social seria uma boa para poder apresentar o trabalho dela, já que até, inclusive, ela foi na CNN para falar dos feitos dela, mas infelizmente ela não conseguiu chegar nesse ponto da entrevista. Ela estava ali com a colinha dela, mas ela não conseguiu nem chegar nesse ponto da entrevista. Então, a gente achou melhor, pelas redes sociais, comunicar o que ela fez nos últimos 60 dias, a reunião que ela teve com a Unesco, todas as mudanças que foram feitas na Lei de Incentivo à Cultura para trazer mais transparência. Os artistas de todos os recantos do país vão poder pedir acesso à Lei de Incentivo à Cultura de uma forma muito mais simples. Vai ser feito um tutorial para ensinar para a pessoa como pedir esse incentivo à cultura. Todo o patrocínio que aquele artista conseguir, ele é público para toda a nação. Cada gasto do artista tem que ser colocado ali via nota fiscal. Então, a prestação de contas ela é toda automática, visível e transparente para a população. E tudo isso foi Regina Duarte, com a equipe dela, que implementou. Vários também pontos de cultura, que são os antigos CELs, né, lá da época do PT, mas que foram vários construídos nesse meio tempo, mas outros vários serão construídos, tem 80 construídos, tem mais 88 pontos de cultura que serão construídos nos próximos anos, até o final final do mandato, desse mandato do regime do governo Bolsonaro, até 2022, né? Serão mais 88, terão mais de 300 locais para serem, onde vai ter cultura, dança, literatura e etc. Isso também foi desenvolvido ali nesses 60 dias da Regina. Enfim, são vários temas, vão ser 15 temas, a gente tentou fechar em 15, também falando sobre um projeto de teatro amador também que ela criou. Enfim, são várias coisas que eu não entendo muito de cultura, mas a gente está fazendo esses vídeos todos que a gente vai informar para a população através das redes sociais da própria Regina e da Secretaria Especial de Cultura. Deputada, é o Yuri Pita aqui de São Paulo, obrigado por nos atender. Minha pergunta é se a senhora acha que Mário Frias vai ser um bom nome para suceder a Regina Duarte na Secretaria de Cultura e como que deve ser essa gestão dele. Eu sou suspeita para falar, Yuri, porque eu tenho amizade com o Mário Frias já há algum tempo e admiro o trabalho dele, não só como ator, na época que eu ainda assistia televisão aberta, e que dava para assistir televisão aberta, né, mas também como pessoa e a pessoa que ele se tornou, porque ele foi um ator de sucesso e depois virou um produtor de sucesso, né, fez vários projetos para a iniciativa privada, então entende de gestão, entende de orçamento, grandes projetos. Conheço projetos deles, assim, projetos grandiosos e que assim, se parecem um pouco com o tamanho que vem a ser projetos aqui dentro da Secretaria da Cultura. Então, é uma pessoa que tem um coração muito bom. Nós perdemos o contato com a deputada Carla Zambelli. A gente vai tentar retomar agora. Restabelecemos. Deputada, a senhora estava falando do ator Mário Frias, nesse momento que conhece a amiga pessoal, inclusive já pode dizer se apoia essa candidatura. Olha, é o que eu te falei, né? Eu sou suspeita porque eu apoio, porque eu gosto dele. Eu acho que ele, como pessoa, é uma pessoa muito boa. Quem tem que avaliar isso é o presidente. Acho que ele, assim, por mais que alguns artistas possam discordar, mas quando você tem um presidente eleito, você tem diretrizes, né, que as pessoas que o elegeram esperam que esse presidente cumpra as diretrizes de valores, né, que ele falou durante a campanha. Então, cumpra a promessa de campanha em todos os setores, desde a justiça, a economia até a cultura. Então, quando a gente fala do Mário Frias, eu acho que ele combina bastante com o modelo de governo que o presidente Bolsonaro pensa para o Brasil. Da cultura popular, do repente, a cultura do rap, a cultura do balé, né, a cultura clássica, a cultura do rock brasileiro. Assim, coisas que a gente tem no nosso país e que pessoas muito simples, às vezes no início da carreira, não tem condição de ascender por falta de uma ajuda e que o governo Bolsonaro quer ajudar esse artista, o artista que está lá no começo da carreira dele e que enfrenta muitas dificuldades. E o Mário, ele tem uma visão muito
muito boa disso tudo, porque ele começou a carreira como ator, ele enfrentou vários problemas, ele conhece muito essa classe artística, mas também tem essa visão de gestor, que eu acho que é o que a gente precisa para a secretaria, já que é um mundo aquilo ali, né? Tem desde, quando a gente fala de Lei Rouanet, as pessoas pensam que é praticamente toda a cultura. Não, dentro da cultura tem muita coisa, muitos acervos, o acervo, por exemplo, de bibliotecas, o acervo histórico brasileiro, né, da época desde o Império, tudo isso a cultura também tem que cuidar. E eu acho que essa visão o Mário Frias vai ter. Mas, assim, eu como deputada só desejo sorte e agora caberá ao presidente saber se esse é o nome ideal para a cultura. Deputada Daniela Adjuto, aqui, diante de tantas qualidades que a senhora atribui a ele e pelo fato de ele ter participado de um almoço ontem com o presidente Jair Bolsonaro, gostaria de saber se ele foi convidado pelo presidente a ser o novo secretário de Cultura? Esse convite ainda não foi formalizado, não foi divulgado. Ele esteve no Planalto realmente ontem com o presidente. Acho que eles estão se conhecendo, ou como diria o presidente, talvez estejam namorando para ver se vai rolar um noivado. Acho que se o presidente fosse falar, ia ser essa a fala dele. Mas não tem nada, o martelo não está batido ainda, mas ao que tudo indica é a pessoa mais cotada. Deputada Carla Zambelli, muito obrigada mais uma vez por estar aqui fazendo esses esclarecimentos no Visão CNN. Eu que agradeço mais uma vez a CNN por dar a oportunidade de nós podermos falar ao vivo e responder às pessoas que vêm até atacando bastante o governo. Eu acho que dar esse contraponto é algo que a CNN tem feito muito bem e eu agradeço por isso.